Imagine acordar em uma manhã comum e receber uma carta de uma associação de condomínio informando que sua casa viola os códigos estéticos da comunidade. O motivo: seu telhado. Não porque ele vaza, não porque oferece risco, simplesmente porque ele tem uma inclinação única, uma forma que não corresponde ao que seus vizinhos construíram. Essa história é real. Acontece todos os dias na América. E o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você pensa sobre habitação, energia e por que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. O experimento que ninguém quis ouvir em 2019. Um grupo de pesquisadores na Universidade Deakin, em Melbourne, na Austrália, fez uma pergunta que parecia óbvia demais para precisar resposta. Qual formato de telhado gera mais energia solar? Parece simples, certo? Afinal, estamos em pleno século XXI. Vivemos em uma era onde painéis solares cobrem telhados em todo o mundo, mas aqui está o problema. Ninguém havia realmente testado isso de forma sistemática. Rongxian Li liderou essa pesquisa com seus colegas. Eles usaram um software chamado Helioscope, a mesma ferramenta que instaladores comerciais de energia solar usam quando projetam sistemas reais. Não era especulação, era ciência baseada em dados de instalações monitoradas em tempo real. Os pesquisadores testaram 5 tipos de telhado comuns em pegadas de construção idênticas. Deixa eu ser direto com você sobre os números, porque eles são impressionantes. O telhado de uma só inclinação, o telhado simples, aquele que você vê em silos, em galpões rurais, em estruturas de trabalho, gerou 45.550 kWh por ano. O telhado de 2 águas, aquele formato clássico que define o subúrbio americano, 17,88 kW. Ora, o telhado em forma de 4 águas. Aquele que as companhias de seguros gostam, porque promete resistência a furacões? 15,531 kWh. O telhado mais barato venceu por 252%. Deixe isso afundar por um momento. O mesmo telhado, que custa menos para construir, que requer menos mão de obra especializada, que oferece menos pontos de vazamento, produz mais de 2,5 vezes a energia de seus vizinhos. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. A verdade que ninguém quer contar. A equipe de pesquisa publicou suas descobertas em novembro de 2019, em uma revista científica revisada por pares. E sabe o que eles admitiram na publicação? Eles escreveram explicitamente que o design arquitetônico e a orientação dos telhados haviam recebido atenção acadêmica escassa na literatura. Deixa eu traduzir isso para você. A indústria inteira havia estado construindo telhados por mais de um século, baseado em suposição. A suposição estava errada o tempo todo. Um ano depois, pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental foram ainda mais longe. Eles usaram algoritmos evolucionários para testar milhares de variações de design e encontrar a forma matematicamente ideal. O que descobriram? Um telhado oblíquo de inclinação única gera 15,7% mais radiação solar do que os designs convencionais. Pense no seu telhado como um coletor solar. Um telhado de 2 águas tem metade de sua superfície apontando na direção errada. Menos uma metade enfrenta o sul e coleta energia, enquanto a outra enfrenta o norte e coleta nada. Um telhado de 4 águas é ainda pior. 4 superfícies, apenas uma orientada para captar o máximo de luz. As outras 3 estão constantemente na sombra, desperdiçando oportunidade. Um telhado de inclinação única é um plano perfeito inclinado para o céu. Cada metro quadrado trabalha, seu vizinho tem 500 metros quadrados de telhado enfrentando o sul, enquanto o resto vai para lugar nenhum. Você, com exatamente a mesma pegada, com exatamente o mesmo terreno,
tem quase 1.000 metros quadrados trabalhando. Então chega janeiro, as contas de eletricidade chegam à sua descrédito. Aldo, seu vizinho diz $340. Essa é a diferença real entre ter alguém que entende física e alguém que segue tradição. O custo que ninguém menciona agora, deixe-me falar sobre dinheiro, porque esse é o real motivo pelo qual ninguém quer que você saiba disso. Um telhado de inclinação única custa entre $1 e $7 por metro quadrado. Para instalar um telhado de 2 águas, custa entre $6 e $9. Um telhado de 4 águas, $8 a $12. O mais barato produz o máximo de energia. O mais caro produz o mínimo. Mas espere, tem mais. Se você usa uma cobertura de metal com costura contínua a menos, que é ideal para telhados de inclinação única, você pode instalar painéis solares usando grampos especiais que seguram o painel sem perfurar a superfície. Tempo de instalação 90 segundos por painel, sem furos, sem pontos de vazamento, potencial, sem complicações. Pense nisso como um sistema inteiro que conspira para ser mais eficiente, mais barato e mais simples. E essa é exatamente a razão pela qual foi regulamentado para fora da existência em quase todos os lugares nos Estados Unidos. Mas essa não é uma história nova. O mesmo. Os telhados de inclinação única existem desde antes da história escrita. Galhos encostados em rochas, casca esticada sobre estruturas. Nas ruínas romanas, você encontra estruturas simples, com telhados inclinados. Quando os colonizadores chegaram à Nova Inglaterra, eles construíram casas com 2 águas e depois adicionavam extensões simples na parte de trás, menos criando aquela silhueta famosa chamada Saltbox. A casa Comfort está em Guilford, Connecticut, data de 1645 e ainda está lá, com seu revestimento de carvalho original, ainda com seu telhado inclinado simples. Os Linto Adirondack se tornaram a estrutura de sobrevivência padrão na fronteira americana. Simples, eficiente, funcionava. Então os subúrbios chegaram e com eles veio a ideia de que uma casa deveria parecer uma casa de verdade. E uma casa de verdade tinha um pico no telhado, aquela forma triangular que toda criança desenha quando desenha uma casa. Agora, aqui está onde tudo começa a desmoronar. Em 1998, uma questão sobre telhados chegou a um tribunal de apelações federal. O condado de Spalding, na Geórgia, havia promulgado uma lei que exigia uma inclinação mínima de 4,12 para todos os móveis em todos os casos. Inclinação é medida como polegadas de subida por 12 polegadas de corrida. A Associação de Habitação Móvel da Geórgia desafiou isso, argumentando que era arbitrário, que não tinha base estrutural ou de segurança. E sabe o quê? O tribunal concordou. O tribunal de 11º Circuito escreveu explicitamente que o requisito de inclinação de telhado era uma condição estética, não uma que vai à segurança. Mas então, eles mantiveram a lei mesmo assim. Os juízes argumentaram que compatibilidade estética é um objetivo legítimo do governo. Então, o telhado mais barato, mais eficiente e mais simples da América foi declarado uma questão de gosto. E gosto em lei de zoneamento americano é o que os vizinhos preferem. Não segurança, não eficiência, apenas preferência. Para colocar isso em perspectiva, o Código Residencial Internacional atual, o padrão de segurança real, requer apenas 4,12 de inclinação para telhados de metal, com costura contínua, e 2,12 para telhas de asfalto. Todo requisito acima desses limites é puramente um adorno estético em cima dos códigos de segurança reais. As associações de proprietários não proíbem explicitamente telhados de inclinação única.
Isso seria muito óbvio. Em vez disso, eles usam linguagem vaga e subjetiva. Eles concedem ao Comitê de Revisão Arquitetônica autoridade sobre caráter estético geral, estilo arquitetônico, linha de telhado e orientação. Aberto, subjetivo, desafiável apenas com muito dinheiro e tempo em tribunal. E então, eles colocam pessoas no comitê que nunca leram um código de construção na vida. Patricia Dolan King aprendeu isso em Rancho Santa Fé, na Califórnia. Ela apresentou planos de construção. O comitê de revisão rejeitou como não mantendo o convênio da comunidade. Ela processou. A corte de primeira instância disse que era abuso de poder. A corte de apelação reverteu. Deference judicial às decisões estéticas da OA foi estabelecida como precedente. Ela ganhou na primeira instância, perdeu na apelação. Um comitê privado de voluntários tinha mais autoridade do que um juiz. A economia por trás do controle. Então por quê? Por que tanta resistência? Framing, incluindo o telhado, representa 11,6% dos custos totais de construção, de acordo com uma pesquisa da Associação Nacional de Construtores. A indústria de telhados americana gera mais de 50 bilhões de dólares anualmente. A complexidade não é um bug. Complexidade é o modelo de receita. Um telhado simples de inclinação única elimina tudo isso. Elimina vales onde a água fica parada. E vazamentos começam. Elimina vigas de cumeira e a engenharia que elas exigem. Elimina cortes em ângulos compostos que exigem carpinteiros especializados. Elimina metade do hardware de conexão. A associação de proprietários requer inclinações mais íngremes do que o C-código exige. Eles cobram taxas de revisão arquitetônica. Eles apreciam casas contracomparáveis que eles impediram de serem construídas. Então todos parecem mais valiosos. É um sistema fechado onde a eficiência é punida e a complexidade é recompensada. O que está acontecendo em outro lugar aqui está o que realmente dói. Isso não é universal. Na Austrália, 33 a 40% das novas casas agora apresentam telhados de inclinação única. McDonald Jones Homes, Brighton Homes, Abbey Homes, menos construtoras de produção importante, oferem designs com inclinação única como opções de catálogo padrão. O Código de Construção Nacional Australiano regula desempenho estrutural, resistência ao fogo e impermeabilização. Não regula estética. 1 em cada 3 lares em Queensland tem energia solar no telhado. Mais de 20 gigawatts de capacidade instalada em todo o país. Os instaladores de energia solar australianos explicitamente identificam o telhado de inclinação única como um dos melhores tipos de telhado para painéis solares. Na Alemanha, é chamado de Pultdach. Todos os grandes fabricantes de casas PR fabricadas o oferecem. Entre 23% e 26% das novas casas unifamiliares alemãs são pré-fabricadas. E o Pultdach é uma configuração padrão. As 16 ordenações de construção do Estado alemão regulam fogo, acústica e desempenho energético. Não regulam forma de telhado. Uma família perto de Orbicar instalou quase 10 kW de energia solar em seu Pultdach. Eles Aram 74% de autossuficiência energética. Geraram 10.467 kWh no primeiro ano. Na Alemanha, você pode comprar um Pultdach de um catálogo. Na América, você pode ser processado por propor o que alguns estão tentando. Portland, Oregon, oferece planos de construção pré-aprovados gratuitos para unidades acessórias. A lista inclui, especificamente, uma ADU com telhado de inclinação única. A cidade está endossando o que as ruas proíbem. 30 milhas ao sul, no mesmo estado, o mesmo plano pode resultar em multas. E então, existem os arquitetos que pararam de pedir permissão. David Lake e Ted Fato
parceiros em Lake Fato Architects, em San Antonio, receberam a medalha de ouro do Instituto Americano de Arquitetos em 2024, menos a honra mais alta da instituição. Prêmios anteriores incluem Frank Lloyd Wright, Louis Kohn, Lake e Fato ganharam por construções que a maioria das ruas rejeitaria no local. Residência após residência, construída com princípios que desafiam convenção. O segredo que ninguém quer que você saiba. Aqui está a verdade que ninguém está dizendo claramente. Eles não querem que você saiba que a Universidade Deakin mediu uma vantagem de 252% em energia solar para telhados de inclinação única. E esse estudo é público desde 2019. Eles não querem que você saiba que a casa de Marcel Breuer, em Wellfleet, Massachusetts, com seu telhado inclinado simples, ainda está em pé após 76 anos. Aquela mesma casa foi adquirida para a restauração no mesmo verão em que sua OA enviou um aviso de violação por ofensa estética. Eles não querem que você saiba que 40% das novas casas australianas usam esse formato de telhado ou que famílias alemãs estão alcançando 74% de autossuficiência energética com um design que os tribunais americanos declararam uma violação estética. Eles não querem que você saiba que o requisito de inclinação de telhado foi declarado por um tribunal federal de apelações como não tendo nada a ver com segurança, o telhado mais barato, o mais eficiente, o mais simples, banido exatamente onde as pessoas mais precisam dele. Mas aqui está o detalhe final, a parte que importa de verdade. Telhado de inclinação única não precisa da aprovação da sua OA. Ele tem sido abrigo para seres humanos desde antes de existir linguagem escrita. Esperou nos Adirondacks enquanto os subúrbios eram inventados. Esperou em Sea Ranch enquanto os convênios se espalhavam pelo Sunbelt. Espera agora na física, na luz solar, na geometria que não mudou para alguém construir de qualquer forma. Um telhado que você pode estruturar em 2 dias. Um telhado que captura cada fóton que o sol envia. Um telhado que envia a água em uma direção fora de uma borda, com 0 vales para vazar. Um telhado que custa menos e produz mais. Um telhado que não precisa de viga de cumeeira, sem cortes em ângulos compostos, sem comitê de revisão, sem hipoteca de 30 anos, sem conta de eletricidade recorrente. A física não mudou. O sol não se moveu. Apenas a estrutura de propriedade do seu abrigo mudou. E cada pessoa que descobre isso é uma a menos que o convênio pode controlar.